Pois é, foi um amistoso proveitoso por parte do Cruzeiro, assim também por parte do Red Bull Bragantino. São desafios diferentes para o Cruzeiro. É claro que sem menosprezar nenhuma equipe que o Cruzeiro enfrentou, mas a partir do momento que você tem, sim, um adversário mais qualificado, faz você também ter desafios diferentes e desafios maiores. E que nesse momento tem o privilégio, a oportunidade, o Cruzeiro de modificar aquilo que precisa ser modificado, aproveitar aquilo que deu certo nessa partida. Tem pontos positivos, tem pontos a serem melhorados. Eu acho que de positivo fica algumas peças individuais. O Samuel também citou a questão daquilo que eles fazem no treinamento, conseguindo reproduzir também dentro do campo. Nessa segunda etapa, especificamente, eu senti um pouco da falta do Cruzeiro conseguir incomodar um pouco mais a saída de bola da equipe do Red Bull Bragantino. Isso pode fazer diferença, pode parecer bobo nesse primeiro momento, mas não é. Acho que o futebol moderno tem pedido cada vez mais para que as equipes possam pressionar essa saída de bola, até por já estar mais próximo da meta do goleiro adversário, quem sabe podendo até criar oportunidade de finalização. É algo que me chamou a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa segunda etapa, Valu e amigos que estão acompanhando conosco aqui a transmissão, esse time segurar um pouco mais, ter a posse da bola e conseguir fazer com que a equipe adversária seja incomodada, jogando dentro do jogo, né, dentro do campo do adversário. Principalmente porque eram atletas nessa segunda etapa, na sua grande maioria, descansados. Achei que o Cruzeiro, em determinado momento, queria se livrar muito da bola rapidamente, o que não é interessante para uma equipe que é técnica, como a equipe do Cruzeiro. Precisa reter essa posse da bola, fazer com que o jogo pudesse virar de um lado para o outro, às vezes até, eventualmente, voltando no zagueiro, mas jogando principalmente dentro do campo adversário. Acho que faltou um pouquinho do Cruzeiro nessa segunda etapa. O que não deixa de ser interessante o que o Cruzeiro conseguiu produzir dentro desse amistoso. Para mim, o que mais me chamou a atenção, acho que foi um jogo intenso por dois lados. Acho que o Cruzeiro vai encontrar esse tipo de jogo tanto dentro do Campeonato Brasileiro como também dentro da Sul-Americana e dentro da Copa do Brasil. Gostei do que vi. Acho que tem coisas a serem melhoradas sim, mas gostei do que vi. Um Cruzeiro que, logo no começo ali da segunda etapa, pressiona bastante, né? Tem aquele lance do Gabigol, que a bola acaba batendo na trave. De novo, com o Cruzeiro construindo o jogo pelo lado, fazendo esse cruzamento para trás, e o Gabigol pisando na área ali, né? Atacando para finalizar. Então, foi um começo de jogo onde o Cruzeiro começa em cima, mas depois o Red Bull Bragantino passa a incomodar muito o Cruzeiro, principalmente na bola aérea. Acho que um ponto que fica aí de aviso para o Cruzeiro seguir trabalhando depois do jogo de hoje é a questão da bola aérea. Concordo muito com a Amanda, acho que no segundo tempo faltou o Cruzeiro cadenciar um pouco mais a posse, trabalhar melhor essa bola, deixou o jogo muito na transição, era aquela trocação, o Cruzeiro ia para o ataque, perdia a bola muito rápido, tinha que correr para trás. Na reta final, o Cruzeiro consegue até, de novo, segurar um pouquinho mais a posse da bola, trabalha essa bola com paciência, aí tem aquela virada de bola do Rodriguinho ali, depois termina o lance com o Lucas Silva finalizando essa bola na trave. Então, foi um Cruzeiro que, assim como a Amanda disse, apresentou algumas coisas boas, mas precisa de ser mais tranquilo com a posse da bola. Acho que isso é um ponto que o Cruzeiro precisa de trabalhar para as próximas partidas, mas também tomar muito cuidado. Acho que o Cruzeiro hoje deixou o Red Bull Bragantino finalizar demais. Acho que isso é um ponto de atenção. A gente discutia muito sobre o aspecto defensivo do Cruzeiro no Campeonato Estadual. O Cruzeiro ainda segue com alguns problemas defensivos. Acho que o Cruzeiro precisa de resolver isso o quanto antes. O jogo de hoje foi importante justamente para isso, até para o Leonardo Jardim tentar entender em que pé os jogadores estão, o que ele pode levar de bom para o jogo contra o Mirassol e o que ele precisa de corrigir. Mas um amistoso bom, um amistoso bem jogado, truncado, exigiu do Cruzeiro fisicamente. Acho que era isso que a gente precisava às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi eliminado muito cedo no Campeonato Estadual, ficou muito tempo parado, digamos assim, né? Não tinha os jogos, e aí o jogo de hoje ele justamente vem para fechar esse período de preparação.
Agora o Cruzeiro vai ter aí uma semana, né? Tem um dia de descanso amanhã para recuperar esses atletas e já começar a trabalhar pensando no Mirassol. Mas o jogo de hoje apresentou algumas situações interessantes, mas que o Cruzeiro ainda mostrou também que o Cruzeiro ainda carece de algumas mudanças, principalmente no aspecto defensivo. E ainda pensando por característica do nosso adversário, né, Pedro? Acho que a gente não pode dar brecha também de deixar ele gostar da partida. Acho que a segunda etapa foi um pouco disso. O Cruzeiro não retendo a bola, não fazendo ser um time dinâmico, mas com a posse da bola, você dá oportunidade das características principais do Red Bull Bragantino acontecer no jogo, né? É um time de transição e conseguiu fazer essa transição, conseguiu dar sequência a essa transição também em finalização, o que nos chama atenção a melhorar. Acho que o Cruzeiro poderia ter sido um time nessa segunda etapa, principalmente com homens mais descansados, reter mais a posse da bola, conseguir deixar a equipe mais inteligente dentro do campo, ser uma equipe dinâmica, mas com a posse da bola, fazendo com que o próprio Red Bull Bragantino pudesse cansar um pouco mais no jogo. A partir do momento que ele cansa um pouco mais no jogo, você tem mais dificuldade na transição também. E acabou o Cruzeiro não conseguindo prevalecer esse tipo de jogo. Acho que o Cruzeiro poderia ter sido um time um pouco mais inteligente nesse ponto. Mas teve também, para mim, um ponto de superação no jogo. O Cruzeiro iniciou com muita dificuldade na saída de bola, principalmente quando voltava essa bola ao Cássio. O Cássio com muita dificuldade, até com um pouco da falta de confiança também. Mas acho que se superou. Durante o jogo, a gente viu o Cássio diferente, ganhando confiança, determinante em determinados momentos do jogo, fez a diferença, foi um bom jogo dele. Então, acho que é um ponto que a gente também precisa ressaltar aqui, né? Se teve dificuldade em algumas coisas, teve também o sobreponto, né? Para mim, foi o Cássio nesse jogo. Começou rateando ali, mas aos poucos foi ganhando confiança e fez a diferença também. Outra questão, né, desse sobreponto, eu acho que a partida do William foi uma boa partida. Ele já desgastado, com cartão amarelo, ele teve que lidar com o Mosqueira, que é um jogador muito físico, que tenta o tempo inteiro essa bola esticada nas costas da defesa para partir ali em velocidade. E o William conseguiu lidar de uma maneira tranquila. Eu acho que é por aí, né? Conseguir recuperar o William. Tiveram até alguns momentos ali onde ele e o Wanderson ensaiaram essa tabela. E foi algo que a gente até comentou na sexta-feira, na live pela manhã na Samuca TV. O William precisava de ter um ponta ali pelo lado direito para ele poder dialogar. Nos momentos onde o Cruzeiro tivesse a posse da bola, ter alguém para ele tabelar. Às vezes o William atacar esse espaço, às vezes o jogador, no caso o Wanderson, atacar esse espaço. O Wanderson foi outro ponto positivo. Gostei muito da proatividade do Wanderson, sem a bola, mas quando tinha a posse da bola também gerando oportunidades de perigo. Achei o Gabigol mais participativo hoje, na onde ele pode ser determinante, que é na área. Ele seguiu saindo da área, fazendo aquelas movimentações dele ali de buscar essa bola no apoio, mas teve muito mais oportunidades de finalização. Acho que é isso que a gente precisa do Gabriel. É um atleta mais próximo do gol, é um jogador que pode levar perigo. Por pouco ele não sai na noite de hoje com 2 gols. Então, individualmente também tem jogadores ali que podem ser destacados. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda está num processo de evolução coletiva e espero que o quanto antes essa evolução ela seja maior, porque, como você disse, né, Amanda, a gente tem um time com jogadores técnicos, mas o Cruzeiro precisa de coletivamente estar mais estável para essa técnica aflorar. Mas foi um desafio interessante, foi um jogo interessante hoje que deixa boas lições para o Cruzeiro. Mas eu queria continuar com os nossos comentaristas. O Samuel tem prioridade, é claro, assim que o Leonardo Jardim chegar à entrevista coletiva. Será que a ideia do Leonardo Jardim, a gente viu um time com Dudu, Wanderson, Caio Jorge, Gabigol e ali jogadores de meio campo, digamos, de maneira nata, né? O Wallace e o Matheus Henrique. Será que a ideia dele não é exatamente, não um time que erre tantos passes como o Cruzeiro errou, mas não é de repente ficar menos com a bola? A gente viu algo hoje que não víamos há muito tempo, o Cruzeiro sendo capaz de explorar um contra-ataque em velocidade do adversário, né? O que parece, de acordo com os jogadores que o Leonardo Jardim escalou, eu fiquei com essa impressão. Ele quer um time
de repente, com essa formação que iniciou, pelo menos, que possa até ficar menos com a bola e, de repente, em algum momento, jogar em transição também de maneira bem rápida? Pode ser, sim, uma das possibilidades, Valu, mas eu acho que a gente tem que pensar também como um plano B, porque senão você acaba entregando o seu adversário a posse da bola quando você estiver um pouco mais cansado. Você, para poder ter uma equipe que utiliza muito da transição, você precisa de uma equipe fisicamente muito bem também. Então, acho que para oscilar pouco dentro do jogo, você precisa estar próximo do seu 100% físico. E existe uma oscilação natural dentro da equipe, porque são jogadores com níveis diferentes fisicamente falando, né? Então, por isso é que eu acredito nesse plano B. Até para você conseguir também cansar o seu adversário, você precisa reter a posse da bola. Deixar com que essa equipe troque passes, fazendo o seu adversário correr atrás da bola. Acho que o Cruzeiro pouco utilizou isso. Pode ser, sim, uma característica do Leonardo Jardim. Acho que o tempo é que vai nos mostrar isso. Mas hoje, para mim, faltou um pouco isso com o Cruzeiro, exatamente porque nós talvez não estamos 100% fisicamente. Ainda é no sentido de preparação, dentre elas a parte física. Então, acho que precisava o Cruzeiro ter demonstrado um pouco mais de inteligência nesse ponto. Agora, é claro que o Leonardo Jardim tem as ferramentas nas suas mãos, né? Principalmente as características individuais dos atletas do Cruzeiro. Acho que funciona assim quando não tem, principalmente, o Matheus Pereira dentro do jogo. Foi assim também com o jogo no Botafogo, onde ele não participou. Mas a partir do momento que você tem jogadores muito técnicos, você tem que utilizar exatamente aquelas características desses jogadores. Explorar essas características. Não dá para a gente ter jogadores tão técnicos e utilizar a transição. Acho que tem que ser um pouquinho mais inteligente mesmo, de entender um pouco das características e das individualidades dos atletas. Eu até acho que pode ser uma possibilidade essa questão, né, de ter um jogo, e o Cruzeiro buscou explorar muito essa deficiência que a dupla de zaga, principalmente do Red Bull Bragantino, tem, de proteger as costas, tanto que o lance do gol sai com o Caio Jorge ali se desmarcando nas costas da defesa, depois ele faz um cruzamento para trás. Só que a Amanda apontou uma situação, em alguns momentos essa bola, por exemplo, ia para o William ou para o Vidalba pelo corredor lateral, e eu sentia falta de um movimento dos jogadores ali do meio campo, o Wallace ou o Matheus Henrique, de se aproximar, de ser uma opção de passe, até para fazer aquilo que o Samuel pontuou agora na reta final, das triangulações, que é um princípio que o Leonardo Jardim usa muito nas suas equipes. Mas essas triangulações, elas dependem desse jogo mais aproximado, dos meias, dos volantes ali encostando para ser essa opção de passe. Acho que o Cruzeiro usou pouco uma situação que, quando usou, conseguiu gerar um desconforto no Bragantino, que é justamente quando essa bola está no corredor lateral, seja com ponta, seja com o lateral, buscar esse passe de fora para dentro, para quem está se desmarcando ali. Acho que o Bragantino enfrentava uma dificuldade de marcar nesse tipo de situação e o Cruzeiro explorou pouco. Então, acho que vale a ideia, assim, de ter um time mais rápido, de mais transição, de um jogo mais esticado, mas vale também o Cruzeiro aproveitar jogadores como o Dudu, que é um jogador mais técnico, de mais cadência. Acho que o próprio Matheus Henrique também tem essa característica de se aproximar, de jogar mais num espaço curto. Então, acho que faltou isso hoje para o Cruzeiro. Ou então, talvez faltou até aí para o Leonardo Jardim, se a ideia era tentar esse jogo de transição, ter colocado alguns jogadores que ele colocou e que de fato não foram tão bem, mas mais cedo. O próprio Rodriguinho, o Lautaro, são jogadores muito mais talhados para jogarem esse jogo de transição, de aceleração, de um jogo mais vertical, do que alguns jogadores que o Cruzeiro tinha ali na primeira etapa. Mas são testes, são ideias válidas, até para o Leonardo Jardim também, ver em quais contextos esses jogadores apresentam performances melhores. A Amanda pontuou muito bem. Talvez um erro ali de leitura, né, dos jogadores também dentro do campo, de querer esse jogo acelerado contra um adversário que é montado para jogar assim, Vinicinho, Juninho Capixaba, o próprio Hurtado, o Mosqueira. O Red Bull Bragantino é uma equipe que tem muitos jogadores para jogar em transição. O próprio Borbas, que é um centroavante mais forte, mas que também se aproveita desse jogo. Então, acho que o problema do Cruzeiro talvez foi não entender essa característica do Red Bull e cadenciar, segurar um pouquinho mais a posse da bola. Mas, de novo, é importante que isso aconteça agora,
porque ainda não é o Campeonato Brasileiro, ainda não é a Sul-Americana. Então, essas leituras elas vão ser corrigidas à medida que o tempo for passando. É isso. Claro que o Cruzeiro sofreu defensivamente, vocês já situaram bem, principalmente, né, Amanda e Pedro e todos que estão aqui conosco, à medida que as mexidas começaram, né, ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo, salvo engano, quando as substituições começaram, o Cruzeiro sente. Agora, eu vi um time. Claro que a gente não pretende ver um Cruzeiro acuado, recolhido no próprio campo, mas um time que procurou não dar a um adversário também, Amanda, que tem essa característica de gostar de explorar os espaços. O Cruzeiro, na medida do possível, tentou tomar conta e diminuir o campo para esse adversário. Eu, pelo menos, percebi muito essa preocupação, especialmente a partir do momento que o time foi muito mexido. E é interessante vocês citarem a questão do Matheus Henrique, do próprio Wallace. Daqui a pouco a gente pode fazer um quadro, né? Destaques da partida, quem vocês perceberam que, com relação ao último recorte de 30 dias atrás, apresentou uma melhora física, né? Acho que está muito claro quem melhorou fisicamente nesse time do Cruzeiro, mas eu também percebi isso, né, Amanda? Um time que, claro, o ideal é que possa manter aquela combatividade que o Cruzeiro teve no início, mas que se preocupou em diminuir o campo para um adversário que também tem características muito físicas dos seus atacantes. Assim como aconteceu na primeira etapa, Valu, acho que o Cruzeiro foi obediente taticamente falando, né? E passa por isso, né? Ocupar os espaços, preencher aqueles vazios sempre com o homem do Cruzeiro, para que não deixe espaço para o time adversário começar a ser utilizado, né? Acho que o Cruzeiro foi dessa maneira e isso tudo acho que faz parte do treinamento e dos pedidos também do Leonardo Jardim, né? De conseguir enxergar um Cruzeiro, taticamente falando, com uma certa obediência. É claro que para você ser obediente, você precisa também das suas questões físicas atreladas a isso. E a partir do momento que você ganha melhores condições físicas, você consegue desenvolver melhor o plano tático do treinador. E ficou bem claro isso que aconteceu na primeira etapa, nós falamos isso, abordamos isso no intervalo, e na segunda etapa também, com jogadores vindo do banco de reservas. E é o ideal que isso aconteça. Acho que o Leonardo Jardim está tentando encontrar um certo equilíbrio no elenco do Cruzeiro, sem, nesse primeiro momento, colocar uma equipe titular e uma equipe reserva. É claro que agora vai afunilando, né? Os dias vão chegando mais próximo da estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e você precisa encaixar melhor o seu plano de jogo. Mas ele precisa também que todo mundo entenda a filosofia de jogo que ele deseja para esse Cruzeiro. Então, acho que se isso aconteceu na primeira etapa e voltou a acontecer na segunda etapa, é um bom sinal. É sinal que os jogadores estão entendendo bem aquilo que tem como desejo o Leonardo Jardim. O Cruzeiro, apesar de ser um time, no meu entendimento, mais maduro, até porque tem jogadores mais experientes, mas nós também temos jogadores jovens, né? Que apesar de ter uma certa experiência dentro do cenário do futebol, mas ainda assim são jogadores jovens. E isso faz a diferença, principalmente em momentos como esse, em que a equipe vai mudar bastante, mas o plano de jogo ele permanece intacto dentro da cabeça dos jogadores.